Falando para cerca de 80 cidades da região, para a Bahia, para o Brasil, né, e para o mundo, já que o nosso programa pelo YouTube é também acompanhado em várias cidades do Brasil e até do mundo, né? Depois o Renato vai ver quem é que está aí conectado com a gente fora da Bahia e fora do Brasil para gente mandar aquele alô. Francisco, buenas noites. Boa noite Dionísio, Lia, Renato, todos os ouvintes, seja pelo Ouro Negro, seja pelos canais da Lagonete. É uma satisfação muito grande estar aqui atendendo esse convite para falar sobre o SAAI, tirar dúvidas, prestar esclarecimentos e fazer aquele balanço, né, das nossas ações. Muito bem. Você começa ou eu começo, Lia Lopes? Não, contigo. Então vou começar. Tem duas questões aqui para tratar com o Francisco. A primeira, Francisco, acho que até já abordei com você esse assunto, não lembro, mas é o período, por exemplo, do outono e inverno, né? Ou o SAAI trabalhou para que o problema seja resolvido, que nós não temos tantas queixas de falta d'água como antes. É o período ou realmente o SAAI trabalhou para esse momento? O SAAI tem trabalhado, né, para esse momento. A gente sabe que no período de inverno, onde estamos, o consumo reduz. Isso é fato, não tem como dizer que não. Mas nós estamos trabalhando no aumento da oferta de água, no aumento da produção da água e na resolução de alguns pontos críticos da nossa cidade. E ano após ano nós temos conseguido êxito. Agora mesmo, mais recentemente, nós já colocamos para funcionar o reservatório ali no bairro de Nova Brasília, gerando uma melhoria substancial no abastecimento naquela região, né? Então, claro, repito, mesmo considerando a redução de consumo, mas o SAAI segue trabalhando para melhorar o abastecimento na cidade. Muito bem, Francisco. O ouvinte pode ficar à vontade aí, né? A gente até ia preparar, né, umas participações, mas até a gente conversou antes do programa, nós tivemos essa falha, não fazer um comunicado antes com o Francisco. Até o Renato achou que o Francisco tinha se atrapalhado. Eu acho que o Francisco não veio hoje não, porque ele veio para o Intera, ele deve estar pensando que ele se atrapalhou, então acho que ele não vem. Mas ainda dá tempo você mandar alguma pergunta aí para o Francisco, tá bom? E a gente vai abordar aqui alguns assuntos. Porque hoje nós temos um evento importante, vai começar daqui a pouquinho no Antônios, né? O prefeito Joaquim Neto está chegando de Brasília, não sei, já chegou, Francisco? Você não é Márcio, você não é Márcio Gomes não, mas já chegou o prefeito? Já chegou. Muito bem, então o prefeito vai estar hoje nesse encontro aí no Antônios, né, isso para apresentar a VSA, mais uma empresa de grande porte que chega para Alagoinhas na administração do prefeito Joaquim Neto. Francisco, uma outra questão, alguém mandou para mim aqui a semana passada, Renato, um recibo igualzinho à fatura do SAAI, né? Mas a pessoa esperta, né, já tinha ouvido várias denúncias nesse sentido, mas ela mandou para mim a foto igualzinho, rapaz, a fatura do SAAI. Então, como é que tá essa fraude aí? Tá dando certo esses golpistas tentando utilizar a conta do SAAI, as cobranças do SAAI para ganhar dinheiro, Francisco? Olha, até então a gente não tinha, né, conhecimento dessa prática em se tratando de SAAI. A gente ouve algumas coisas em relação a outras companhias, mas é um alerta, né? É um alerta para que a gente observe aí. É importante que o ouvinte, ele em caso de qualquer dúvida, ele mantenha contato com o SAAI pelo número 8180-4500. É melhor você tirar toda a dúvida, não ficar sem o devido esclarecimento, até porque se houver um pagamento de um boleto que não seja o nosso, não vai ser compensado e aí vai ficar esse débito no sistema. Então qualquer dúvida que se tenha, pode usar os canais de atendimento, tanto presencial como virtual, sobretudo
o número WhatsApp, o Zap SAAI 8180-4500, para tirar qualquer dúvida e prestar qualquer esclarecimento. Bom, mas falha nossa, não foi SAAI, foi Coelba. Foi pronto. Coelba, eu vi aqui, foi Coelba, não foi SAAI, né? Mas a gente já aproveitou o gancho aqui, já incluiu o SAAI, então até o momento não apareceu nenhuma queixa nesse sentido no SAAI, então a população pode ficar tranquila, mas vocês têm já têm tido cuidados, o sistema do SAAI é seguro para que ninguém consiga ter acesso e fraude o sistema, Francisco? O sistema em si, ele é seguro, né? E o documento que é a conta de água, ela também tem alguns pontos ali que nos dá uma segurança no que diz respeito ao pagamento nos agentes de arrecadação, né? Bancários e os outros agentes de arrecadação. Mas eu repito, qualquer dúvida que surja, pode entrar em contato e garantir a tranquilidade do pagamento. Muito bem. Quem foi a pessoa que pediu para a gente tratar do assunto com Francisco, né? A moradora de onde? Que ela estava com problema, né? Até você, veja aí, se você tiver no sistema aí, né? Um problema que ela tinha, não estou tentando lembrar aqui o bairro, a gente ficou de tratar esse assunto com o Francisco. Você até acho que mandou para ele, não sei se mandou para ele, né? A questão da Lia Lopes. Boa noite, senhor Francisco. Boa noite. Dionísio, tem uma ouvinte aqui, ela quer perguntar, que ela disse que ainda não entende, mas ela quer saber, senhor Francisco, qual é a definição da taxa de resíduos? Pois não. A taxa de resíduos sólidos, ela é aplicada pelo município na conta de água. Esse recurso, ele não fica no SAAI. O SAAI faz o recolhimento e repassa para o município, que faz a gestão do lixo. É a taxa de lixo. Quem faz a gestão do lixo em Alagoinhas é a Prefeitura, através da Secretaria de Serviços Públicos. Essa taxa foi instituída por uma lei federal, né? A obrigatoriedade da cobrança da taxa de lixo. Algumas cidades já cobravam a taxa de lixo há 20 anos. Salvador, por exemplo, há mais de 20 anos cobra. E outras cidades. Aqui em Alagoinhas e na maioria das cidades foi estabelecido a partir de uma lei de 2020, começou a cobrança, salvo engano, em 2021, e a forma de cobrança definida por cada cidade, né? Cada cidade define a forma de cobrança. A Alagoinhas definiu, através de lei municipal, que a cobrança seria nas contas de água, né? Agora, dito isso, qualquer dúvida, a recomendação é procurar a diretoria de atendimento da Cefaz. Procura lá no shopping, no centro de atendimento, para esclarecimentos e até eventuais reclamações. E aí vai ser explicado tudo direitinho, porque é como eu disse, o SAAI ele faz o recolhimento e o repasse, mas não é o SAAI que indica valor, parcela e etc. Ok, muito obrigada. Agradecida. Muito bem. Ô Francisco, uma outra questão é com relação à troca, né, da rede. Nós temos uma rede da década, salvo engano, de 50 ou 60. Como é que está a situação? Qual é o percentual hoje ainda da rede de amianto existente na cidade de Alagoinhas? E qual o percentual de troca que o SAAI já conseguiu fazer até agora? A gente segue, né, fazendo a substituição por trecho, porque a maior parte das casas em nossa cidade não possui reservatório. Então a gente fazer uma interrupção por muito tempo seria caótico, né? Então a estratégia do SAAI é, havendo a incidência de rompimento na rede, a gente, em vez de fazer o reparo apenas no local do rompimento, a gente já faz a substituição do trecho, justamente para minimizar os danos, né? Em estimativa aqui de percentual, eu acredito que da rede de amianto existente na cidade, nós já fizemos a troca aí nos últimos 5 anos, de em torno de 70% a 80% da substituição dessa rede, trazendo, né, um material mais resistente, mais durável, justamente para reduzir a incidência de rompimento na rede. Mas a troca, ela é por trecho, justamente para evitar a interrupção no abastecimento de forma prolongada.
Tem uma pessoa que ligou aqui, sexta ou quinta-feira, se queixava da falta d'água, acho que no 2 de julho, pro lado da Praça Santa Isabel, e eu perguntava à pessoa, você tem reservatório? Ah, porque faltou de manhã, até agora não chegou. Eu perguntei, você tem reservatório? Não tem reservatório. Muita gente em Alagoinhas, Francisco, não tem reservatório. Qual a importância do reservatório para a população? Olha, a importância mais observada, mais clara de todas, é uma situação de desabastecimento. Por exemplo, nós tivemos um problema aqui no Adutora, semana passada. O problema foi identificado na terça-feira à noite, mas só pôde ser corrigido na quarta-feira pela manhã, né? E nisso, quem não tem reservatório ficou desabastecido. E aí é uma coisa assim, não tem como a gente não ter incidência de problema na rede de distribuição. Hoje tivemos um problema na região ali de Nova Brasília, foi decorrência de um problema no poço. Então pode acontecer de um rompimento de uma rede, pode acontecer de uma queda de energia, pode acontecer de um problema no equipamento e pode acontecer uma parada para manutenção preventiva. Esse é o primeiro benefício que leva à necessidade de se ter um reservatório. Não ficar sem água nos períodos eventuais de desabastecimento. O segundo benefício, que é pouco falado, é que com o reservatório você economiza na... Ficou difícil pagar o seguro do seu veículo? A Coopercar tem a melhor opção. Por apenas R$ 69,90 mensais, você conta com assistência 24 horas, rastreamento e monitoramento. Trabalhamos com mais de 16 seguradoras. Coopercar, o segredo do nosso sucesso é Jesus. A conta de água. Porque o abastecimento direto da rede, ele tem ali, a rede ela é pressurizada e, portanto, a pessoa vai lavar as mãos, vai tomar um banho, vai fazer a sua higiene e vai usar aquela água com a pressão da rede, Tendo o reservatório, a água vai para o reservatório, do reservatório vai para as torneiras com uma pressão menor. Eu diria que a redução no consumo se daria em torno de até 40% com o uso do reservatório. Então eu acho que vale a pena a pessoa fazer um esforço para conseguir um reservatório para sua residência, né? Os imprevistos acontecem, então vale a pena. Imagine que só o custo-benefício vale a pena, né? Uma redução de 40% é uma soma... Olha, tá vendo aí, Renata? A importância vamos dizer aquela pessoa que se vire lá para comprar, diga seu vizinho lá para comprar o reservatório, vale a pena. Licença, devido à falta de reservatório mesmo, foi no caso, teve que tirar porque estava furado. Mas foi através disso daí que uma moradora descobriu, lá na Rua Marechal, né, que a água estava indo parecendo suco de tamarino. Mas esse problema ainda ocorre, desaparece e volta. De onde surge esse problema, senhor Francisco? O que as pessoas confundem muito é quando a água ela vem parecendo que está um tanto esbranquiçada. Isso acontece. E ali como se fosse borbulhando um pouco. Ali são partículas de oxigênio que, devido à pressão da rede, né, aqui em Alagoinhas a nossa rede é toda pressurizada, então vem aquela água, ali é oxigênio. Tanto que com poucos instantes pouco tempo ela depois assenta e volta ao normal, né? Então aí as pessoas dizem, é cloro. Não, que cloro não tem cor e não tem cheiro. Não é cloro. Já ouvi muita gente dizer, inclusive, né? Realmente. Até porque a gente não ia... já teve gente que é excesso de cloro, né? Já ouvi muito, excesso de cloro. A gente coloca no tratamento da água aquilo que a lei estabelece. A gente não vai fazer uso de cloro a mais para prejudicar as pessoas e ter prejuízo. A gente não vai fazer isso, né? Ali é oxigênio. Agora, claro, pode acontecer no momento de um reparo na rede, passar ali alguma coisa e ir para o final da rede. Então, se alguém perceber que a água
está com algum aspecto diferente, entre em contato imediatamente pelos nossos canais de atendimento, que a equipe vai fazer o serviço que seja, que pode ser uma descarga na rede, e também fazer o teste da água ali naquele trecho. Ok, obrigado. Ok. Bom, Jorge do Cangula está ouvindo a gente, né? Obrigado, Jorge do Cangula. Uma pergunta aqui para o Francisco. Boa noite, Jornal Regional, Dionísio, França, Lia Lopes, nosso amigo Raimundo Rui. Eu quero saber, meu amigo, Pastor Francisco, né? Que dia é que vai botar essa caixa de água no Cangula? Porque vai fazer primeira extensão de rede. Só que até lá é o sofrimento total. Sempre as torneiras da gente quebra, derrama tudo, tem problema aqui, na rede, toda a área. Que é, pelo amor de Deus, que está falando aqui é seu amigo, Jorge do Cangula. Pronto, Francisco. Pronto, é todo seu aí, Jorge. Pois não, um forte abraço aí ao Jorge do Cangula. Veja só, eu tive lá em reunião e foi conversado com os moradores que talvez fosse melhor, porque o reservatório ele precisou ser retirado, ele teve uma quebra, né, ele vazou, na verdade, e a gente precisou colocar o abastecimento direto na rede. E foi dito pelos moradores, porque tem outras demandas lá, de extensão de rede, de requalificação, uma série de coisas, que talvez fosse melhor segurar um pouco. Mas a gente já observou que talvez seja o caso de refazer a base e colocar um novo reservatório, enquanto a obra completa não se inicia, né? Então está anotado aqui a recomendação e nós vamos providenciar isso, com certeza. Qual é a previsão nesse caso? É complexa a obra lá no Cangula, Francisco? É porque, na verdade, aí eu quero até deixar aqui os agradecimentos ao presidente Cleto, vereador Cleto, presidente da Câmara, por ter disponibilizado recurso de emenda para a requalificação do sistema de Bonião, porque é Bonião, Cangula, Rio Seco, né? E Oiteiro. São essas 4 localidades que estão ali próximas, e a nossa ideia é fazer a requalificação total do sistema, unificando o sistema, garantindo a melhoria na qualidade do abastecimento, não somente nas extensões de rede, como também na própria qualidade da água distribuída, né? Numa segunda etapa também a região de Guabiraba será contemplada, mas nessa primeira etapa essa região aí, e aí como tem toda a sua complexidade, está demorando um pouco, mas é porque a gente está caprichando. Muito bem, obrigado aí, meu amigo Ataniel, tá atento aí, ouvindo a gente lá em Pedrão, meu muito obrigado a você pela sintonia. Miranice em Catu também tá ouvindo a gente, muito obrigado, Miranice. Urbis 3 também ouvindo a gente. Ô Francisco, com relação a esgotamento, ainda uma dúvida que paira na mente da população. Você aí da Urbis, meu muito obrigado, boa noite. Esgotos, toda a cidade, né, a questão do esgoto de responsabilidade da Secretaria de Infraestrutura, onde é que entra o SAI nessa questão? Porque na Urbis, por exemplo, nós temos várias ruas esburacadas, mas temos também esgotos, né, a céu aberto. E aí, como é que fica essa questão? Como a população pode saber se cobra da Secretaria de Infraestrutura ou se cobra do SAI? Pronto. O saneamento ele tem quatro braços, né? O braço do lixo hoje é com a Secretaria de Serviços Públicos, o braço da drenagem urbana é com a Secretaria de Infraestrutura, a SECIM, e água e esgoto é com o SAI, né? Em relação a dúvidas, é normal porque além de muitas vezes o morador ele não ter essa distinção, ele não fazer a distinção do que é manilha e do que é rede de esgoto, então é normal ele ter essa dúvida, e entrando em contato tanto com o SAI como com a SECIM, a gente vai tirar a dúvida e resolver, porque no final o morador não quer nem tanto saber de quem é, quanto que se resolva o problema, né? Então pode entrar em contato com a SECIM, se for problema do SAI, a SECIM vai encaminhar para a gente. Pode entrar em contato com o SAI, se o problema for com a SECIM, a gente vai encaminhar para a SECIM. Isso aí é normal, acontece,
né? E com relação à cobertura de esgoto na cidade, nós demos um salto nos últimos 5 anos, nos últimos 5 não, nos últimos 7 anos, o tempo está passando tão rápido que nos últimos 7 anos demos um salto de qualidade, saindo de 12% para 40% de cobertura de rede de esgoto, mas ainda temos uma jornada muito longa a percorrer, porque até 2033 a recomendação, a exigência da lei do Marco do Saneamento é atingirmos 90% de cobertura no mínimo. Até 31 de dezembro de 2033, a exigência é essa, no mínimo 90% de cobertura. Demos um salto importante, mas a gente sabe que são processos, né, são etapas que são percorridas. Mas, para concluir essa resposta, quanto ao ouvinte, se tiver qualquer problema na porta, pode entrar em contato com a gente sem problema algum. Se for da nossa competência, a gente vai atuar. Se for da competência da Acessim, a gente vai encaminhar. Se a Acessim precisar de apoio nosso, a gente dá apoio. Se for o contrário também, a gente nunca negou apoio. E assim nós vamos construindo as soluções para a nossa situação. Eu acho que eu estava procurando aqui uma questão, acabei deletando, muita informação, a gente trabalha com celular, a gente deleta muita coisa, até sem querer, eu acabei perdendo a mensagem da ouvinte, mas é o seguinte, eu lembro da ideia, ela pagava uma média, por exemplo, aí de 50, 60, 70 reais, de repente vem aí uma cobrança se aproximando de 200 reais e ela até falou comigo, se fosse para apresentar os últimos recibos, a média ia ser aquela, 60, 70, 79, nunca acima de 80, de repente veio quase 200 reais, ela não conseguiu baixar o valor e segundo ela não foi constatado vazamento, ela negociou, Francisco, parcelar a dívida, mas não conseguiu diminuir o valor. Como você explicaria isso? Fora do sistema, como resolver o problema? Pronto, aí é necessário entender o que é que leva a um aumento do valor de uma conta, porque não é um motivo só, podem ser vários. Por exemplo, a sazonalidade. No verão o consumo é maior do que no inverno, é um dos motivos que pode levar. Outro exemplo é o aumento da demanda do próprio imóvel, né? Geralmente final de ano a gente observa isso, gente recebendo parente em casa e etc. Outro motivo pode ser da parte do SAI, pode ser falha nos processos, e sendo percebida a falha, por exemplo, na leitura, é corrigido. Se for alguma falha no equipamento, é substituído. Se for algum problema no sistema, também é corrigido. Agora, existe a possibilidade de vazamento interno, de pequena proporção ou de grande proporção, aparente ou não aparente. O vazamento não aparente é aquele que não é na tubulação. E aí é difícil de se observar, mas pode ser, por exemplo, em vaso sanitário. Vaso sanitário é terrível para dar vazamento. E a depender da maneira que a pessoa dá esses vasos acoplados, que hoje é quase a totalidade, se você aperta ali de forma equivocada, você não usa adequadamente o equipamento, ele fica vazando uma noite inteira. Aí no outro dia alguém vai, dá descarga, corrige. Isso pode acontecer. Pode acontecer também vazamento na tubulação do imóvel. O fato é que, se há um problema da parte do SAI, é corrigido e recalculada a conta. Mas se não há, depois de feitos os testes e não é constatado nenhuma irregularidade, o SAI não pode reduzir valor de conta. Isso seria renúncia de receita. Isso seria um ato sujeito a implicações legais. Então, portanto, neste caso, pode ter havido algum problema interno e, por isso, não havendo nenhuma detecção de problema da parte do SAI, foi proposto o parcelamento. Muito bem. A gente ficou até de firmar esse compromisso com o nosso ouvinte, com a população, de ter os números aqui do SAI, né? Sempre estar recebendo aqui informações, as pessoas ligam, eu fiquei vou pegar aí minha agenda para colocar os números. Queixa, dúvida, é um número só ou são vários números para as pessoas entrarem em contato, Francisco? Olha, por praticidade e celeridade, hoje todo mundo tem um WhatsApp, eu recomendo o WhatsApp. É 8180
80 Sim. 4500. 4500. Qualquer demanda esse número aí? Qualquer demanda. Esse número ele atende de 6 da manhã até 22 horas, de segunda a sexta. Sábado, domingo e feriado, de 6 da manhã até as 18 horas. Pode reclamar, pedir revisão de consumo, pode reclamar de vazamento, pode fazer qualquer tipo de denúncia. Esse número aí, ele está à disposição. Tem também o 0800 702 7065. E 702? 7065. E tem o atendimento presencial de segunda a sexta, das 7h30 às 17h30. Dá licença, agora, Dionísio, eu vou puxar a orelha da Neoenergia, porque todos os números que eles passam pra gente não funcionam, e parabenizar o SAI, porque realmente eu sei que funciona, porque eu uso sempre o zap do SAI. Parabéns. Muito bem. Obrigado. Alguma pergunta, alguma dúvida com o Francisco, Lia? Não, a dúvida nesse momento é Renatinho que tá ali coçando a cabeça, porque é horário do... Mas eu fiz de propósito porque eu vou não tenho mais nenhuma dúvida aqui para tirar com o Francisco, vai ficar para outra ocasião. Então... porque assim, a dúvida sempre tem, mas quando se falar de uma dúvida, vem outras, Isso. e com isso o horário vai se estendendo, né? E tem os alô aqui também, não, olha só. Então vou deixar para depois, que eu vou encerrar com o Francisco aqui. Então, mais algo que mas você... essa pessoa tá mandando um... Para Francisco? Então... Isso mesmo, é Marcelo Lopes. Boa noite a todos. E o grande Chico, ele tá mandando um Grande abraço. Chico, Grande Marcelo Lopes, né? Isso, Marcelo isso. Forte Lopes, abraço. O Francisco como foi que o Jorge Cangula se referiu a Francisco? Pastor Francisco? Pastor, ainda segue ainda na pastorança? Certeza. Parabéns então, Pastor Francisco, ótimo, né? Muito bem. Graças a Deus. Não é fraco não, né? Não é fraco não, né, Renato? Francisco, né? Estou chamando de Francisco, que ele está aqui como gestor do SAI, né? Sim, Se sim. fosse para falar de assuntos evangélicos, eu seria o Pastor Francisco, né? Mas não perde o posto não. Mas Francisco, algo que você queira acrescentar mais ao nosso ouvinte, se não, fique à vontade e já antecipadamente, nosso muito obrigado e por sempre nos atender. Inclusive, nós tomamos 1-0, deu 1-0 na gente ele hoje. Achávamos que ele não viria, mas vamos estar aqui, ó. Agradecer os ouvintes, a audiência, nos colocar sempre à disposição. Agradecer, porque na verdade a construção da sociedade se faz desta maneira: você falando, ouvindo, criticando, sendo criticado. Os elogios são importantes, as críticas também são, porque promove amadurecimento. E essa prestação de contas que a gente deve agradecer sempre aos canais de comunicação, porque vocês fazem essa interlocução entre o poder público e os moradores da cidade. Então, agradecer o papel e a oportunidade que vocês sempre estão nos dando e nos colocar à disposição para sempre que se fizer necessário. Deixar um abraço para todos. Sempre eu falo dos servidores do SAI, porque são guerreiros. Deixar aqui registrado o abraço a eles também. Ok. Muito obrigada, seu Francisco. Dionísio? Beleza, então. Obrigado, Francisco. Até a próxima. Vamos para o nosso intervalo comercial.